A convidada do videocast Mulheres do Agora de hoje é ela, que atua há mais de 19 anos no mercado digital, é sócia e head de planejamento da YouPix. Com vocês, Rafa Lotto! A Rafa, seja muito bem-vinda. Obrigada. 19 anos parece que é muita coisa. Agora que eu ouvi você falando, foi meu Deus, 19 anos. Mas passa assim, ó. Não, vocês nem eram nascidas. Imagina, né? Isso, gente. E tô acompanhada também da Andressa, né? Andressa 9 anos também, gente. Que 19 anos, há 19 anos atrás, o que você estava fazendo? Há 19 anos atrás, eu estava entrando no ensino fundamental. Olha só. Mas você já nasceu com a internet. Olha eu perguntando. Desculpa, pode voltar. É que muita gente, quando eu falo 19 anos, muita gente fala, mas 19 anos tinha internet? Lógico, eu quero dar um tapa na cara da pessoa que... Mas tinha, ela é linha de escada, não dava, só tinha que esperar a noite. Vocês provavelmente não passaram por isso. Eu peguei. Foi muito pequenininhos, eram pequenininhas, né? Mas 19 anos... Tinha mercado digital há 19 anos? Parece que não, mas tinha. Então, quando eu escuto 19 anos, parece que é um tempo ainda... que a gente ainda estava fazendo a coisa no mimeógrafo. E não tinha, eu acho que ali começou a ditar muita coisa, né? Porque foi quando começou a surgir ali as redes sociais, enfim, teve o Orkut que veio aí depois, né? Sim. Orkut. Não, o grande Orkut, né? Eu acho que Orkut. as comunidades nasceram ali, né? A gente aprendeu a emitir mensagens e não só consumir, né? Talvez se a gente olhar para um tempo antes, assim, quando eu comecei a trabalhar, foi quando as empresas estavam adotando e-mail, pensa, né? Não tem mais fax, agora tem e-mail, fazendo sites, não tinha muito e-commerce, nada disso, não tinha o Google, era o KD, talvez eu não lembre disso também, era o KD, outro navegador, era tudo diferente. E a internet não era uma coisa que era tão vital pra gente. Tinha gente que não tinha internet no trabalho. Então, quando eu fui trabalhar, ainda tinha gente que não trabalhava, não precisava da internet para trabalhar, né? Muito maluco isso. Mas depois a gente foi aprendendo na internet do consumo do conteúdo, meio que mimetizando outras coisas, né? Então, você lê o jornal ou você lê o jornal digital. Quando você pôde falar, né? Então, sei lá, tirando no bate-papo do UOL ou no ICQ. Nossa, bate-papo do UOL. Que era mais é um bate-papo, não sou eu como uma produtora de conteúdo. Quando a gente pode falar, putz, agora eu posso produzir conteúdo, eu posso fazer um depoimento e aparecer lá para todo mundo, eu posso fazer a minha comunidade, eu odeio acordar cedo. Aí a coisa mudou, né? Sim, eu posso ter o meu blog, posso ter a minha revista digital, né? Sim. Que eu acho que aí começou a entrar na fase da Web 2.0. Aliás, falando sobre Web 2.0, Web 3.0, foi o assunto do nosso primeiro videocast aqui. Vou deixar o card para vocês assistirem depois e se aprofundarem no tema. Mas, Rafa, quando a gente fala disso, talvez lá atrás a gente não imaginava o quanto seria forte essa economia. E aí eu queria ouvir um pouco mais de você sobre isso. Bom, quando a gente fala de creator economy, até parece uma coisa que tá na moda agora, porque assim, depois que a gente cunha um termo, né, depois que não a gente não, mas quando foi cunhado esse termo, parece que dá substância pra gente pensar o que tem lá dentro. Mas de fato é uma coisa que vem se construindo há muito tempo. A creator economy é tudo que gira em torno das pessoas produtoras de conteúdo, que, como qualquer mercado, precisam de ferramentas, de plataformas, de formas de monetização e tudo mais. Então, se a gente fizer um paralelo lá com o mundo das startups, a gente está vivendo um boom de startups para a creator economy, que são produtos, serviços, soluções a serviço do criador de conteúdo. E a gente está falando de, criador de conteúdo que tem as próprias plataformas, mas também tem ferramenta de monetização, tem até assim, o contador do criador de conteúdo pode ser um negócio dentro da creator economy, que eu vou pensar um negócio que serve quem está produzindo conteúdo. Tudo que suporta essa economia e que gera muito, muito dinheiro só existe porque existem os criadores de conteúdo. E essas demandas foram aparecendo desde, né, a gente estava brincando do Orkut, mas de lá para cá, se a gente quisesse já pensar naquele momento como soluções e produtos para a criação de conteúdo, de alguma forma ali estava sendo plantada a creator economy, que hoje, como tem bastante dinheiro rodando, a gente consegue falar, olha, realmente é uma economia, gera receita, tem oportunidade, tem gente investindo, tem muita empresa nascendo para servir o criador de conteúdo. Tem um monte de plataforma legal, um monte de coisa diferente, que a gente nem imagina que exista, porque passou a ser uma demanda
agora que o criador de conteúdo virou um CNPJ, né? Agora colocando agora com uma elasticidade, né, não dos últimos tempos, onde o creator economy virou uma moda, um termo mais falado. Hoje, onde a gente vai, todo mundo tá falando de creator economy. Agora ela existe. Agora ela existe, tá aí. Agora tá de verdade. É muito mais consolidado, né? Porque tem dinheiro rodando, né? Que é isso também. É muito legal falar de eu posso produzir no conteúdo, posso fazer uma coisa no Orkut, mas quem tava ganhando dinheiro Exatamente. com isso? Se não o Orkut, eventualmente, vendendo anúncio, né? Agora não. Agora o próprio indivíduo pode gerar sua receita, nem dependendo da plataforma, muitas vezes. Boa. E aí, quando a gente olha para esse criador de conteúdo, tem até um dado, acho que da pesquisa da YouPix, que fala que 1 a cada 3, se eu não me engano, já tem ali uma remuneração vinda somente da criação de conteúdo. Sim. Para muita gente, porque como ele não é... Se você abrir uma padaria, você sabe como você gera receita, como você... você tem funcionários, você, enfim, tem fornecedores. Criar conteúdo, muitas vezes, parte de um total modelo de negócio incerto, né? É claro que hoje a gente já consegue planejar um negócio de conteúdo para ganhar dinheiro, mas muita gente começou muito mais na intenção de, eu tenho voz, eu tenho uma história para contar, eu quero compartilhar o que eu sei, e sei lá como eu vou ganhar dinheiro. Quando a gente vê que 1/3 dessas pessoas já vivem integralmente desse dinheiro, a gente começa a entender a importância que isso tem, como a gente fala mesmo, né, que os criadores de conteúdo são a nova geração de empresários, de empreendedores. Todo negócio pode não dar certo. O negócio de conteúdo tem uma complexidade maior, que é como eu monetizo ele, podem ser coisas que ainda nem foram inventadas. Então, muita gente começou, e talvez esses outros 2/3 tenha ali uma boa parte de gente que começou agora. Então, que eventualmente também vai ter 100% da receita em algum momento vindo disso. Mas a beleza disso é que também pode não ser sua fonte de receita. Você pode fazer isso porque você quer. Porque é uma forma de falar sobre o seu trabalho. De ganhar autoridade. De ganhar autoridade. Pode não ser a sua fonte de receita, mas ele pode ser um caminho para. Então, o conteúdo também, muitas vezes, é o departamento de marketing do você empresa, de uma outra empresa. Então, no final, se a gente for pensar nesses outros 2/3, podem estar pequenos empresários, podem entrar outras pessoas que se consideram criadores de conteúdo, que não estão gerando receita com o conteúdo, mas estão fazendo dele a fonte de, sei lá, lead para um outro negócio. Então, legal. Sei lá, o chefe de cozinha que faz o conteúdo, mas indiretamente ele está levando gente para o restaurante dele a partir do conteúdo. Então, enfim, olha o potencial que isso tem de gerar negócio. Né? E eu acho interessante porque a gente fala da nova geração de empreendedores, né? E se a gente for pensar no modelo de negócio, talvez é um dos que menos tem risco hoje em dia, né? Assim, o risco financeiro, porque se você tem um celular, pronto, você pode gravar e ali, quanto mais espontâneo, mais gerar identificação com o público, não necessariamente ele precisa de um investimento inicial, mas ele tem esse risco menor. Acho que é por isso que tanta gente se interessa, né, por isso. Sim, é uma ferramenta de ascensão social. Falando de um país que a educação não é a mesma para todo mundo, Exato. Que nem todo mundo tem as mesmas oportunidades, é uma ferramenta, de fato, se eu tiver um celular, eu posso criar conteúdo. Mesmo que eu não tenha um celular, se alguém tiver e puder... Né, muita gente viralizou porque outras pessoas filmaram elas, enfim, de alguma forma ficaram expostas e fizeram disso um negócio. Eu gosto muito do podcast do Chico Felitti, que é o Além do Meme, que ele conta a história de várias pessoas que viraram meme e algumas delas fizeram disso a vida delas, entendeu? E fizeram um negócio depois disso. Exatamente. Então é bem democrático. Você falou em meme, só um disclaimer. A Andressa, eu apelidei a Andressa como um meme humano. Por quê? Ela tá quietinha. Para, gente. Mas a Andressa é a internet em forma de pessoa. Ah. Divertida, solta memes ali, espontâneos. Cadê essa Andressa? Tá Vamos tímida. fazer o viralizar, gente. Esperando aquele momento de viralizar. É isso, vou virar um meme. Não, eu sou muito apaixonada, assim, por esse assunto. Eu acho que isso vai muito de encontro com o papo que a gente tá tendo. Porque o meme, ele é a nova linguagem, né? De identificação com o público. Então, hoje, obviamente que a gente tem que saber dosar, principalmente os negócios, as marcas, como que eles podem usar isso a favor da marca, mas é você pegar o que tá na língua do povo, literalmente, e colocar ali o favor para você conseguir se comunicar mais com o seu público. Então, eu sou
assim, apaixonada por memes. Veio memes todos os dias e aí é isso, a gente vai encaixando onde dá. Sim, sim. É o melhor exemplo da capacidade que a gente tem de rir da gente mesmo, Exato. né? Porque quanta coisa ruim que vira meme. Pois é, infelizmente tem essa parte. Sim, mas falando do criador de conteúdo como profissional, muito por conta dessa facilidade, até essa informação muito bacana que você trouxe, Dressa, da questão do investimento inicial, é muito mais fácil. Só que não tão fácil, exige criatividade, exige trabalho, acho que daqui a pouco a gente pode falar um pouco mais sobre isso, mas virou uma febre. Todo mundo, assim, a maioria das pessoas, elas querem de alguma forma se tornarem criadores de conteúdo. E aí, Rafa, a minha pergunta é a seguinte, tem um dado que saiu, uma análise que saiu em um jornal, que diz que tem mais influenciadores do que dentistas. Como que você enxerga esse movimento? Bom, primeiro, como a gente estava falando, num país em que a educação não é igual para todo mundo, é muito mais difícil ser dentista do que ser criador de conteúdo, de fato. Então, como é uma ferramenta de ascensão para muita gente, é o único trabalho que ela pode fazer, de fato, em gerar receita, ainda que seja em certa maneira como vai ganhar dinheiro, não me espanta essa informação, né? Me espanta as pessoas estarem espantadas com isso, porque como é difícil você fazer uma faculdade no Brasil. E cada vez parece que está mais difícil, né? Porque, enfim, todos os incentivos para a educação parece que pararam de ser... Bom, não vamos chegar nesse assunto aqui. Mas, enfim, então, se a gente olhar qual que era o sonho de um garoto brasileiro de 10 anos atrás, era ser jogador de futebol, porque é a forma que ele vê de ascensão, de ter uma vida que ele não tem, enfim, de consumo e de oportunidade, de um monte de coisa. Por outro lado, tem toda uma parte que eu acho que é encantadora para muita gente, que é a parte que a gente vê, né? O influenciador, ele recebe coisas de marca, ele vai em festa, ele recebe convites, ele ganha dinheiro. Só que ele é uma ponta do iceberg. Tem poucas pessoas fazendo tanto dinheiro assim, e a maioria delas ou estão tentando chegar em algum lugar, algumas desistem no caminho porque não é fácil, e algumas vão ter um trabalho legal, vão ter uma grana, mas vão ser poucas as pessoas que, de fato, como em tudo, né? Como se você pegar quantos jogadores de futebol, quantos Neymar tem um monte de gente ganhando dinheiro com futebol, mas não tem tantos igual ao Neymar. Ou artistas, músicos, atores, em qualquer profissão, vai ter... Tem diferentes níveis de influenciadores, níveis pensando assim, do quanto essas pessoas podem ganhar dinheiro. Mas é muito encantador, uma aspiração que, imagino que quem não quer ter essa vida? Lembrando que essa vida é a vida editada que a gente vê. Total. Né? Então tem um pouco desse encanto, mas... E o trabalho de geração de conteúdo é trabalho. Você falou, precisa de criatividade, precisa de disciplina, de planejamento sim. Precisa ter o que falar, porque é muito fácil você criar muito fácil, não vou simplificar, assim, mas é fácil ter uma vida interessante para mostrar quando a sua vida já é diferente de todo mundo. Né? Então, claro, eu vivo no jatinho, quem não quer se interessar por uma vida de celebridade, quem não gosta de ver, mesmo que eu não possa viver viajando num jatinho, acho legal ver essa vida. Mas e a nossa vida que é igual de todo mundo? A capacidade que algumas pessoas têm de fazer da vida o conteúdo está 100% baseada na criatividade, do olhar que ela tem para aquele contexto que ela está, ou da autoridade que ela construiu em algum lugar, né? Ela é boa em alguma coisa, então ela fala de uma receita. Mas tem muita gente que fala da própria vida, com uma propriedade que é pura criatividade. E não é todo mundo que tem isso. Não. Então, saber encontrar qual que é o meu caminho para eu produzir conteúdo, seja, porque eu sou um profissional e eu entendo disso, eu vou fazer conteúdo sobre isso, ou eu sou divertido, sou criativo, sou interessante. Não é um caminho, né? Tem uma receitinha de bolo, faça isso. Sim. E tudo acontece. Se tivesse, seria tão fácil. Seria maravilhoso, e todo mundo já teria conseguido o que quer. Quanta gente que... a gente faz muitos programas de aceleração, e a decepção de muita gente quando entra nesses programas adoro fazer o que eu faço, mas como é que eu ganho dinheiro? Cadê o retorno, né? Que exige muito tempo, né, inclusive. Então, não é fácil você criar ali, editar, fazer tudo e conseguir conquistar ali um público que vai te acompanhar. Enquanto isso, você deve ter um outro emprego para pagar o boleto. Exato. Porque enquanto você não gerou receita com isso, um dado que eu gostaria, a gente ainda não tem essa informação, mas
também porque eu acho que a gente ainda não tem ferramenta para medir. Mas eu imagino que em pouco tempo a gente consiga fazer um estudo de qual que é a curva de receita. Então, em quanto tempo um criador começa a poder gerar algum tipo de receita com conteúdo a ponto de ser relevante. Então, eu não tenho esse dado, mas eu tenho a experiência de estar o dia a dia com criador de conteúdo e eu sei que não é de um dia para o outro. Né? Raras são aqueles casos que viralizam. Então, a sair do BBB com 3 milhões de seguidores, aí sim eu posso começar a ganhar dinheiro com isso, porque as marcas ainda olham para o número de seguidor e ponto, e aí contratam para fazer publicidade. Mas e tirando esses casos que são exceções? Qual que é a curva? Como é que você faz um plano de negócio para ser um criador de conteúdo? Quando que você vai começar a gerar receita? Como? Ela vai ser suficiente para pagar a estrutura que você teve que criar para fazer esse conteúdo? Então, enfim... É um dado interessante. O que eu posso dizer não é pouco tempo, mas eu ainda imagino daqui a um tempo a gente consiga realmente transformar isso em informação que não seja só o nosso feeling, né? Mas não é do dia para o outro, com certeza. Com certeza não. E tem a questão também, em meio a essa construção, não é só os números de seguidores, acho que vi um talk seu falando sobre isso, claro que quando é um caso que viraliza muito, um ex-BBB, ou o caso do Luva de Pedreiro, que daqui a pouco a gente pode falar um pouco mais. Mas não é só isso, não é só o número de seguidor. Para você se manter relevante como criador de conteúdo, como uma criadora de conteúdo forte, você precisa manter a base, manter aquelas pessoas engajadas, né? Sim, sim. A gente... Essa coisa do número de seguidores, ela é muito uma herança do que a gente aprendeu com a mídia. Uhum. O que é um canal importante? Um canal de TV, um programa que tem muita audiência, né? Uma revista que vende muito, um jornal que tem uma tiragem enorme. Então, a gente emprestou daquilo que a gente conhecia esse conceito. Então, ter muitos seguidores é um reconhecimento e é, sim, uma medida. Né? Não é também desprezível a quantidade de seguidores. Mas não é só isso. E o exemplo que você falou do BBB para mim, é muito emblemático. Sair com 3 milhões de seguidores não significa que você é um influenciador. A gente fala bastante isso lá na YouPix, que a influência é uma consequência, ela é o efeito de alguma coisa. E você pode influenciar sem ter seguidor nenhum. Né? Sei lá, sua avó pode ser... Na minha família, minha avó é super influente. Você sempre traz esse case, né, Rafa? Eu adoro. E por quê? Porque ela construiu, ela tá lá naquele lugar. E você, sei lá, o seu médico, uma pessoa... enfim, qualquer pessoa pode exercer autoridade ou influência. Porque ela, de alguma forma, foi colocada nesse lugar. Agora, sair com 1 milhão de seguidores não significa que você está influenciando ninguém. Inclusive, porque quando a gente olha para casos do tipo, as pessoas, tipo, um cara que foi preso porque fez uma coisa horrível, ganhou um monte de seguidor. A pessoa morre, ganha um monte de seguidor. Então, não dá para... Né, tem, lógico, usar como uma única meta. Uma medida de influência. A influência é uma consequência. E você pode fazer isso num nível muito pequeno. Né? Na sua família, na sua comunidade e na internet. A internet tem a medida, né, do seguidor, que é uma das medidas, mas o quanto você engaja, o quanto você gera conversa, o quanto você faz de fato as pessoas mudarem de opinião, consumirem. Essa a medida importante, que não é fácil medir nem provar. Mas é muito fácil provar o contrário, que esse monte de seguidor não está gerando nada. Né? Quando a gente vê esses cases, fulano tinha 1 milhão de seguidores, lançou uma marca de roupa, vendeu 0. Não tinha influência. Não tinha influência. Sim. Ainda tem muita gente que acha que ser influenciador é ter seguidor. Eu acho que é a maior roubada que você pode... Hoje em dia mudou muito isso. É o que a gente estava falando desde o começo, assim, tudo se trata da criatividade, de você conseguir gerar ali que a pessoa se identifique com a tua história, com o teu dia a dia, com o teu cotidiano, com as coisas que você fala, que não, você pode ter 1 milhão e aí a galera tá te seguindo justamente porque gerou uma curiosidade. E isso do BBB você vê, né, até citando novamente esse exemplo, é mais recente. Então, obviamente, que deu boom ali com a Juliette, que foi a pessoa que mais ganhou seguidores. Mas a gente tá falando desse caso de você ter... De números de seguidores representarem alguma coisa, na questão até dos youtubers mesmo, que... quando você pergunta pra uma criança agora, que nasceu depois dos anos 2000, o que você quer ser? Não é mais jogador de futebol. Eu conheço várias crianças que falam, eu quero ser youtuber. Sim. E nem sabe o que é. E aí, desde já, a gente tem carregado essa questão do número de seguidores, né? Tipo, então, isso não representa... Hoje em dia, precisa muito se moldar. A gente sempre costuma falar que
A gente fala do conteúdo do agora, né? Então, tudo é agora. E a pessoa também, quando fala de criação de conteúdo, ela precisa se reinventar, né? Não ficar presa aos hábitos do passado. E pensar que, bom, quando a gente fala de creator economy, a gente está falando de muito negócio, né? E muita ferramenta que aparece para servir essa economia, também tem muita coisa ruim. Por exemplo, você pode comprar seguidores. Exato. Uma vez que você pode comprar seguidores, essa não pode ser uma métrica. É a sua métrica de vaidade. Ai, vi lá, olha, 1 milhão de seguidores eu tenho aqui. Mas robô não compra, robô não engaja, robô não é influenciável por você. E essas bases infladas são só mais um exemplo do quanto a gente, né, todo o mercado, e muito também pautado pela essa sede das marcas, né, de contratar os influenciadores com muitos seguidores, quanto a gente transformou essa na métrica de sucesso, e aí as pessoas vão atrás de soluções, né, do tipo comprar seguidor, que pode dar uma satisfação na hora que ela vê aquele número lá, mas se ela quiser transformar isso em negócio, não vai chegar muito longe. E também, já pensando, né, que do mesmo jeito que tem ferramenta que vende seguidor, tem ferramenta que uma marca pode usar para mostrar se você tem seguidor falso ou não. Então, ou seja, no final você foi lá, gastou um dinheiro, comprou um monte de seguidor e não vai conseguir nem vender se você quiser ter um negócio direto para esses seguidores, né? Você não vai vender para eles e nem para as marcas, porque as marcas também não estão mais nesse mundo. Algumas marcas ainda estão olhando para isso, ainda não se atualizaram, mas muitas, as grandes marcas, as marcas com a gente trabalha, todas têm uma ferramenta. Sim, é a primeira coisa que elas fazem quando vem um influenciador muito grande, principalmente esses que apareceram, né, de uma hora para outra, olha lá e fala, cara, metade dessa audiência é falsa. Eu já vi vários influenciadores desses gigantes aí que estão ganhando trabalho de várias marcas, fazendo trabalho para várias marcas, a hora que você vê, metade da audiência é falsa. E depois é muito mais trabalhoso, né? Pra você limpar essa galera e tentar engajar com o público que realmente te segue porque tá interessado. É muito mais trabalhoso. Sim. Mas tem um movimento aí também de que tem, como você disse, algumas marcas que já enxergam que não é o número de seguidor que dita a influência daquela pessoa. Tanto que tem o caso da Riachuelo, por exemplo, que preza muito pelo nano influenciador, tem o programa de aceleração e tudo mais. Então, eu vejo que tem esse movimento rolando também, né? De olhar mais para os pequenos influenciadores. Sim. Até porque não é só a audiência que o influenciador tem para te dar, né? Porque audiência pela audiência você consegue, com mídia, você atinge essa pessoa também. Mas ele tem uma coisa ali, que é o intermédio dele, a autoridade que ele construiu, a confiança que ele construiu com a base dele, que a marca não consegue comprar com a mídia. É por isso que ela quer essas pessoas. Mas além dessa influência e da base de seguidores, o influenciador também é um produtor de conteúdo. Então, quando a gente olha para essas marcas de moda e tem um monte de influenciador pequeno trabalhando para elas, muitas vezes ela não quer só a audiência, ela quer a maneira como aquele influenciador usa o look, a foto que ele vai fazer, a realidade que ele dá para coisa, que é diferente de contratar uma modelo, ir no estúdio e ser tal. como se fosse um banner ali, né? E aí você pode usar o criador de conteúdo como um produtor de conteúdo para você. Ele nem precisa postar na timeline dele, mas ele pode produzir o conteúdo e te dar. Também tem casos, tem um caso que eu gosto, pode falar marca? Pode. Que eu gosto muito, que é de um cliente nosso, que é a Zaxi, que é uma marca, né, do grupo Grendene, que eles estão fazendo um trabalho já há algum tempo com a Natália, que é a blogueira de baixa renda, não sei se vocês conhecem. Sim. E eles contam que ela estava num processo de cocriação e ela deu insights para o desenvolvimento de produto. Então ela falou, olha, eu já usava a Zaxi antes, porque eu moro no morro, na favela, e eu consigo descer e subir um morro que ele não escorrega. Isso é um insight para produzir para primeiro vender o produto com esse claim, para desenvolver outros produtos, para entender como é que ela pode fazer mais coisas que agradam o público que ela quer atingir. Então, assim, isso tem um valor que é muito maior que a quantidade de seguidores que essa pessoa tem. Olha o nível de experiência e de insight que um criador pode trazer para você, para muito além do oi meninas, tudo bom? Tô usando aqui a Guilherme. Do publizinho, né? Eu acho que é aí que surge o movimento de embaixadores de marca também, né? Porque tem crescido bastante, Rafa. Eu tenho acompanhado, até entrevistei vocês ano passado.
essa onda de empresas que abrem mão ali de fechar o publi tradicional com a foto posada e tudo mais, para trazer o embaixador de marca, ou então para que alguma celebridade, algum influenciador assuma um cargo ali dentro da empresa, algum cargo criativo. Então, tá rolando esse movimento também, né? Eu sou um pouco crítica desse... Por quê? Desse desespero do ter um embaixador. Porque eu acredito que, muitas vezes, essa ânsia do embaixador leva a marca para um lugar que contrata uma pessoa que eu acho que tem a ver comigo e rola muita decepção. Principalmente se é alguém que já faz trabalho com muitas marcas, que não vai ter tempo, tanto como embaixador, como assumir um cargo dentro da empresa. E a gente vê alguns movimentos que fizeram isso e voltaram atrás. Porque se não for verdadeiro, se não for de fato um cargo lá dentro da marca, dá muito mais trabalho você fazer o marketing disso do que de fato daria se você contratasse um publi. Do ponto de vista o embaixador, eu gosto muito dos cases que foram construindo a relação com os influenciadores ao ponto dele virar um embaixador da marca, mesmo que ele não seja chamado de embaixador. Por exemplo, a Sala Online faz isso muito bem. Mas ela não foi lá e falou, olha, eu quero você como embaixador. Ela vai se relacionando com o influenciador. À medida que isso vai funcionando, ele vai estabelecendo essa relação de longo prazo, que o influenciador troca demais com a marca. A Salve faz isso muito bem. Outro dia mesmo estava ouvindo a Carol Pinheiro falando que foi uma reunião na Salve para falar sobre produto. Então, o influenciador, ela não é chamada de embaixadora, ela não escreve lá que eu sou embaixadora, mas ela tem uma relação tão intensa com a marca que parte do job e vai aumentando. E aí ela se torna uma embaixadora, ainda que ela não seja contratada de primeiro passo para isso. Né? Então, eu acredito mais nessas relações que vão sendo construídas e vejo na prática que elas são muito mais saudáveis e têm muito mais sucesso quando elas são construídas de forma genuína, do que quando vem aqui assumir um cargo. E aí, cara, a pessoa não tem tempo, ela não quer ser uma funcionária CLT da empresa, ela não vai bater o cartão lá todo dia, ela não está envolvida nos processos como um funcionário está. Então, eu acho que tem uma ânsia meio midiática, assim, tipo, estudar muito PR. Então, sai na notícia e tal. Mas, na prática, eu não acho que é o que mais... Não vejo que é dali que sai o case que eu contei da Zaxi, por exemplo. Não foi do vem aqui ser minha embaixadora, foi do vamos construir uma relação. Além do público, você pode vir me contar como é que é a sua relação com o produto? Vamos fazer um workshop de cocriação? Vamos criar coisas juntos? Que não precisa ser... eu te pago e você fala que é meu embaixador. Então, eu sou crítica no sentido de como é construída essa relação, não dela existir. Né? Tipo, não adianta eu ir lá, boto um selo de embaixador e você nunca usou meu produto. Você talvez nem tenha relação nenhuma comigo, nunca ouviu falar da minha marca e ser meu embaixador. Como assim? Será que... E a audiência, obviamente, também... nota, né? Nota, compreende. Uhum. Eu já vi vários trabalhos assim de quando a pessoa faz tanto trabalho com a marca, ou gosta tanto da marca, e aí ela é finalmente contratada pela marca, o quanto a audiência vibra, quanto a comunidade fala, que legal, é isso mesmo, é a sua cara. E dá para fazer desse jeito. Sim. Mas às vezes a marca olha para a pessoa que saiu do BBB, vou lá, pego ela para mim, ou a fulana que viralizou, vou lá, pego ela para mim, e agora ela é minha embaixadora, e ela tem uma construção, né, tipo, é uma relação comercial, não é uma relação de fato de um verdadeiro embaixador. E você sente verdade. Eu acompanho a blogueira de baixa renda e eu vi vários conteúdos que ela postou sobre as Zaxi. Eu senti muita verdade. Falei, nossa, que legal. Tipo, realmente faz muito sentido. Sim. E eu acho que até uma preocupação das marcas na questão de colocar uma pessoa que talvez não vai representar tão bem, que aí surge também o movimento dos influenciadores digitais, né? Tipo assim, os influenciadores, os avatares criados. Então, que não são pessoas, mas que ele tem ali um comportamento controlado. Então, obviamente que ele tá ali engajado, e aí talvez seja uma alternativa. E provavelmente, eu não sei o que você acha disso, mas uma alternativa da marca não colocar uma pessoa ali para representar ela, porque ela pode estar propícia a erros, enfim. E aí eles colocam ali e criam os avatares. O que você acha disso, desse movimento? Das marcas criando os próprios, né? Eu acho que uma coisa não vai excluir a outra. Apesar de que eu entendo que tem muita marca que vai por esse caminho. Tipo, eu vou criar a minha própria influenciadora e daí eu não preciso de outros, né? Sim. Mas mesmo que você tenha o seu próprio, e aí vamos falar Magazine Luiza, que tem o maior case, que não foi construído de um dia para a noite também, sim, usa muito influenciador.
Então, não é um negócio tipo uma coisa substitui a outra. Tem um outro ponto que é o trabalho que dá. Porque criar o avatar é uma questão de tecnologia. Beleza, eu vou lá, penso como ela vai ser, qual é o corpo, qual é a cara. Construir a marca, né, porque é uma construção de personalidade. É uma construção de uma outra marca além da marca. Então, tem marca que nem a própria marca está madura o suficiente, que não tem uma construção clara, que você não tem atributos bem definidos e construídos e consolidados no mercado para dizer, bato o olho nessa marca, eu sei que ela é tal marca, que ela é desse jeito, que ela é legal, que não é. E aí, estou construindo uma segunda marca, que exige muito investimento em tecnologia, mas também em visibilidade, em comunicação, em tudo que está envolvido na construção de uma marca. Então, eu acho que tem muita expectativa da marca em fazer isso, mas não estão medindo o trabalho que dá e o tempo que leva para essa personagem virtual virar uma autoridade, tanto para a marca quanto para influenciadores também que estão fazendo isso. Porque tem muito influenciador que está criando seu próprio avatar e eu já ouvi de mais de um assim, é uma chance, por exemplo, que eu tenho de trabalhar com marcas concorrentes, mas eu pego, né? Então eu trabalho com a Samsung aqui, com a LG aqui, né? O meu avatar não é a minha. Mas, na prática, eles estão fazendo um clone deles mesmos. E os seguidores dessas pessoas são a mesma comunidade. Então, não tem como você trabalhar com a mesma com marcas diferentes se a comunidade é a mesma. Então, você está construindo um clone de você com a intenção dele te substituir num job que você não pode, ou não quer, não tem tempo, ou não tem por contrato, né, capacidade ou condição de pegar, ou você está, de fato, construindo uma personalidade nova, que nem precisa ter a sua cara. Tanto é óbvio isso que muitos fizeram a própria imagem no avatar. Ou seja, é um clone deles. E sendo um clone, eles compartilham de mesmos valores, mesmas comunidades. Mesma personalidade. Mesma personalidade. Só que é um clone que vive em outro lugar. Então, tem muito trabalho de branding nisso que acho que está sendo desconsiderado. Tanto pelas marcas quanto pelos criadores. Ótima análise, Concordo. Rafa. Vou todo mundo me matar agora. Todo mundo que criou o Avatar vai falar, meu Deus, por que você fez isso? Mas, enfim, eu acho que o nosso papel é ter um olhar crítico nisso, mas né? Acho que são pontos super válidos mesmo. Muito válidos para considerar na criação disso. Sim, não que não deva existir. Acho que, ok, mas precisa ter um estudo por trás. Precisa ter um mapeamento, uma estratégia ali que, de fato, seja relevante. Mas, Rafa, a Jéssica, a nossa videomaker, avisou que temos mais 10 minutos. Tá passando muito rápido, gente. Eu falei que eu fico 10 horas se vocês quiserem. Ai, fica! E aí, quando a gente fala desse criador de conteúdo, como que ele pode, partindo ali no como fazer mesmo, como que ele pode fechar parceria com marcas? Você comentou que é difícil, que é uma trajetória que não é fácil, mas como dar esse primeiro passo? Como ser relevante, sabe? E atrair o olhar de empresas para ter a sua fonte de renda? Olha, eu diria que se eu fosse dizer para algum criador que está começando agora, que ele mirasse em outras formas de monetizar o conteúdo dele e não na marca. Porque a marca, ela tem diversas formas de descobrir um influenciador, enfim, mas ela normalmente é atraída depois que você mostrou alguma coisa, né? Você contou uma história, você dificilmente vai ser a marca que vai fazer de você um super negócio, além do viver do publi. Então, quando você começa a pensar em outras maneiras de monetizar, talvez você pense em outras maneiras de construir visibilidade, autoridade, que atrai a marca depois. Então, vou dar um exemplo bem, bem clássico aqui que eu vejo acontecendo, de uma menina que foi acelerada no nosso programa de aceleração, que fala sobre beleza, maquiagem e tudo mais, e, como todas, quero fechar contratos com marcas e tal. O que a gente falou para ela? Cara, pense em como monetizar o seu conteúdo. Não viver da marca. O que ela fez? Pensou, foi lá, se cadastrou em vários programas de afiliados, começou a fazer reviews, e aí quem monetiza o trabalho dela é a audiência dela que compra os produtos que ela indicou, e como ela tem um link de afiliado, ela começou a ganhar comissão com isso. O que aconteceu? A marca percebeu que ela vende muito e chamou ela para fazer o publi. Legal. Olha, né? Que legal. Então, talvez a ânsia por atrair as marcas te tire do foco de um monte de outras formas de ganhar dinheiro que você pode ter. Não que não vá atrás das marcas, mas eu acho que pensando como modelo de negócio, pensar em como você pode
monetizar o conteúdo que você faz de outras formas e o publi vai ser um pedacinho. E aí, pensando se você quer mesmo o publi e tem intenção de trabalhar com as marcas, a primeira coisa é estudar a marca e entender o que ela faz, quais são os atributos que ela tem, o que ela valoriza, com que tipo de conteúdo e criador de conteúdo ela trabalha, e aí você tenta se inserir nesse contexto. Uma das coisas que eu acho que funciona para todo mundo é mostrar que você consome a marca, né? Que eu acho, ao mesmo tempo, tô fazendo propaganda de graça, do outro lado a marca precisa ver a identificação, né? Então, não adianta nada, o meu sonho é trabalhar com essa marca, mas eu tenho um jeito totalmente diferente, eu vejo que a marca trabalha com outros criadores de outro tipo, tem um discurso totalmente diferente do meu, mas eu também gostaria. Putz, será que é uma combinação de valores, de atributos e de forma de pensar. Então, saber ler como a marca está operando pode te ajudar a construir isso. E aí, se você quer muito, tem um projeto, cara, vai atrás, vai lá no LinkedIn. Quem é o diretor de marketing da área? Quem é o gerente de marketing? Quem é o coordenador de social e blá, blá, blá. Cara, é um trabalho de prospecção, como qualquer negócio. Então, também tem muita essa coisa, tipo, eu vou ficar esperando aqui a marca... Mas, se você tem uma ideia... Se você tem uma empresa e você depende de prospecção para vender, sei lá, você é uma empresa de seguros, você precisa prospectar seu cliente para comprar seguro, certo? Se você é um influenciador também. Como que é a sua área comercial? Como é a sua área de prospecção? O que você tem para oferecer? Você tem um profile kit legal que você mande, mostra quem você é? Você tem um material de venda? Como é o seu processo de atender as marcas? Eu cansei de ver marca falando que manda e-mail e não tem resposta, que não recebe orçamento, que não tem um canal fácil para isso acontecer. Então, muito influenciador não se pensa como empresa e não pensa como é a sua área comercial. Como você recebe, manda proposta, como você prospecta cliente, que é uma habilidade de todo empreendedor. Como a gente fala que todo criador de conteúdo é um empreendedor. É isso, é fazer negócio. Não dá para se entender como artista. Quem sabe um dia me descubram, eu vou... Não dá. Talvez um dia tenha dado, agora não. Cara, é business, vamos atrás. Então tem que ter um pouco dessa vontade, assim. Tem que botar na balança se você quer viver também... se isso faz parte da sua personalidade, da sua característica. Tá disposto. Ficar esperando acontecer, beleza, pode ficar esperando, mas vai passar 10 na sua frente, entendeu? Pois é. É a profissionalização, né, mesmo é o que você falou, é muito importante. A galera se vê muito como artista, como... ícone inacessível, né? Que tem ícone acessível, tem ícone inacessível. Quero minhas exigências, minhas toalhas brancas. Minhas toalhas brancas no camarim. Não é assim, é verdade. Não, tem que correr atrás. Não tem jeito. E aí, por outro lado, também tem quem é ali um CLT, um executivo, uma executiva, e quer ser um influenciador digital. Eu tenho acompanhado e visto muito esse movimento acontecendo. E aí, Rafa, neste caso, tem alguns limites, né? Acho que até, por exemplo, falando de marcas, que é o foco ali, o principal dentro do escopo. Quando o profissional, ele quer fechar uma parceria com uma marca que é concorrente da qual ele é CLT, não vai pegar bem. Não faz sentido nenhum. E aí eu queria entender qual que é o limite disso, sabe? Dessa pessoa, desse profissional, dessa profissional que é CLT e ela quer também ser uma influenciadora digital sendo autoridade dentro do assunto ali dela. Primeiro, acho que tem um ponto que, independente da gente querer ser influenciador, a habilidade de criar conteúdo é um negócio que é como era para minha geração saber falar inglês para arrumar um emprego, tá? Porque ainda que você não queira ser um criador de conteúdo, todo executivo tem um porta-voz, e cada vez mais esses porta-vozes estão nesses lugares, né, na criação de conteúdo no LinkedIn. Toda empresa tem as pessoas que falam pela empresa. E cada vez mais dessas pessoas estão sendo exigidas outras habilidades, além daquela que é responder release, né? Tipo, fazer o release, assinar um coach no release. Então, como qualquer profissional, essa habilidade é cada vez mais valorizada, que eu acho que a gente tem que pensar como que a gente desenvolve essa habilidade. Talvez não seja para todo mundo, beleza, talvez não seja para todo mundo. Mas, de fato, é um diferencial pensando em carreira, que eu acho que a gente tem que colocar na balança, né, de todas as coisas que a gente quer como profissional se desenvolver. Às vezes, isso faz com que a sua criação de conteúdo fique tão mais importante do que o seu trabalho, que você vai deixar o seu trabalho. E, às vezes, ele consegue viver, né, como a gente estava falando lá no começo. Às vezes, a pessoa é CLT e criador de conteúdo porque não dá para gerar receita só de então eu fico ali mantendo essas duas coisas. E é tão vasto esse universo que
você pode, sei lá, você trabalha numa empresa, num escritório de advocacia, mas você cria conteúdo sobre gastronomia. Isso não tem nenhum problema, não tem nenhuma, né, não tem uma zona ali de conflito. E aí é mais a sua habilidade de gerenciar tempo. Agora, sim, já vi que tem uma criadora de conteúdo também acelerada nossa que eu adoro, que ela trabalhava para uma fábrica de chocolate, que tinha tudo a ver, ela fazia publi para essa marca de chocolate, ela nunca foi contratada pela marca de chocolate para a qual ela trabalhava. E ela trabalhava, sei lá, no departamento financeiro. Olha só. Nossa. Ela nunca foi contratada. E aí ela já tinha falado, olha, putz, eu podia fazer tal. Até um dia que ela pegou um job da concorrência. Ela viu que no contrato de trabalho dela não tinha nada que impedia de fazer isso. E ela fez o job para a marca concorrente. Não pegou bem, não foi legal, apesar de não estar no contrato de trabalho. Ela me contou que, né, não foi legal e tal. E depois de um tempo, ela mesma começou a ganhar dinheiro com criação de conteúdo e ela saiu da empresa. A marca não tentou reter ela? A própria marca que ela trabalhava? Eu não sei os detalhes, mas assim... A fofoqueira. Mas eu acho que para ela já nem fazia sentido, porque ela tá ganhando mais grana fazendo o trabalho dela. Então, tudo você tem que saber ler o seu ambiente, né? Que não faz muito sentido você falar do concorrente, sendo que você tá lá dentro da empresa. Esse caso que eu te contei, ela assumiu um risco e, enfim, tinha lá todo o contexto dela. Mas eu acho que ele pode ser um super asset para a própria empresa. E cada vez mais as marcas estão olhando para isso e tem programas para desenvolver os funcionários como criadores de conteúdo. E é muito louco pensar isso, porque quando eu comecei a trabalhar, quando eu trabalhava em empresa e as redes sociais apareceram, uma das maiores preocupações das marcas era: e se meu funcionário sair falando besteira nas redes sociais? E agora, né, passa 10 anos para frente, por favor, falem de mim, porque óbvio que tem uma autoridade nisso que não tem com nenhum outro lugar. Estou falando de dentro dessa empresa. Sim. E aí tem outras preocupações da marca com isso. Falando da empresa. Primeiro, está no contrato de trabalho dessa pessoa que ela cede a imagem dela para falar para a empresa? Tem direito de uso de imagem dessa pessoa? Se ela resolver sair e foi, por muito tempo, construiu a autoridade dela com o seu produto e resolve sair e falar do concorrente, qual que é o nível de controle que você tem? Você pode ter um contrato de exclusividade, você pode ter um não compete, além do trabalho dela como profissional, do trabalho dela como criador de conteúdo. Então, você vai... É muito comum assinar não compete quando sai da empresa, né? Você tem que ficar um ano sem trabalhar numa marca da concorrência. Mas será que ela pode fazer isso também para o trabalho dela de criador? Então, tem um monte de coisa aqui que aí a gente já envolve o jurídico, o RH, burocracia, um monte de coisa para pensar até onde esse negócio pode ir. Sim. Enfim, mas acho legal, criem conteúdo. Boa, e acho que pra gente fechar, acho que não poderíamos deixar de falar sobre os influenciadores grandes, já consolidados no mercado, que ganham muito dinheiro com a tua imagem, criando marcas ali. Não é mais só o empreendedorismo como um influenciador, mas criando um outro braço. Tem o caso do Resende, com a agência de influenciadores, o caso da Virgínia Fonseca, com a WePink, e o grande case de sucesso, que é da Boca Rosa, da Bianca Andrade, que inclusive recentemente ali entrou no metaverso, tem feito barulho, é uma influenciadora que ela se mantém atualizada com as tendências, né? Como que você tem enxergado isso, Rafa? Olha, quando a gente fala que o criador de conteúdo é a nova geração né, os criadores são a nova geração de empreendedores, esse é um caminho do empreendedorismo natural. Se a gente for pensar, vai numa carreira de atleta. Um atleta, ele tem como carreira o tempo que ele consegue ser atleta. Sei lá, 35, 40 anos. Difícil ver, sei lá, um jogador de vôlei, basquete, muito mais que isso. Ele tem que pensar um negócio para ele, né, gerar receita dali. Então é muito comum atletas, atores que estão pensando outros negócios para fazer disso o negócio dele durar. Então, eu dei o exemplo do mundo offline, que quando a gente olha para o criador de conteúdo, é a mesma ideia, né? Eu, como criador de conteúdo, eu sou relevante até quanto tempo? Um dia eu dei uma palestra para criadoras de conteúdo de moda, lifestyle e tal. E aí eu tô falando sobre isso, que tudo bem se você monetiza a sua vida, porque a vida do influenciador, em muitos casos, é monetizar a própria vida, né? Então, eu, enquanto criadora de conteúdo, faço publis de tudo que eu vi. A viagem que eu faço, o produto que eu uso, tudo certo. Não tem problema nenhum, mas você tem que se planejar para que um dia você vai fazer o publi da fralda geriátrica.
Porque é isso que acontece quando você monetiza a sua vida. Você tem que fazer o publi daquilo que você consome. Quando você se pensa como empresa, você está expandindo para um universo que não depende mais de você. Que a sua marca vira uma empresa, que, enfim, você pode se aposentar, morrer, e a sua empresa vai continuar existindo. Não é muito diferente do que a gente viu. Sei lá, a Chanel um dia foi a Coco Chanel, né? E ela se tornou uma marca maior do que ela mesma. Então, é um movimento natural quando a gente pensa no criador empreendedor, porque ele está saindo desse lugar a carreira de influência, que tem data para acabar, que é, né, o tempo que a sua vida, que você vive, para um empreendedor, que a empresa dele pode durar anos, milhares de anos, se ele quiser, se a empresa, né, e não precisa dele. Então, também tem uma menor dependência da própria exposição, que eu acho que também é uma coisa que está na agenda de muitas dessas pessoas. Até quando eu quero ficar, enfim, eu vou viajar, tenho que ficar postando cada coisa que eu tô fazendo. E tem muitos que falam também que tem a questão que é cansativo. É muito bom ter fã, mas é um pouco cansativo, porque eu coloco o pé na rua, vem um monte de gente. Eu queria ter um pouco da liberdade. Sim. Então, talvez empreender ali, criar novos negócios, seja uma forma de se distanciar disso, né? Eu acho que, e aí é total uma pira minha, tá? Mas a gente tá vivendo essa coisa da superexposição, das pessoas gostarem da fama, de serem reconhecidos, de ter milhares de seguidores. Mas a riqueza do futuro é ser anônima. É o low profile. Tipo, como eu posso ser rico e não ter que dar satisfação da minha vida? E de alguma forma eu vejo esse movimento nessas pessoas que passaram, porque é muito legal você imagina que deve ser muito legal ser famoso antes de ser. Depois você vê, de artista de Hollywood a influenciador querendo fugir, ir para um lugar que ninguém o reconheça para poder sair sem maquiagem, sem se preocupar, fazer o que quiser. Então, também é um pouco disso que você falou, putz, como é que eu transfiro a minha autoridade para um negócio que vá sozinho, que não precisa necessariamente de mim o tempo inteiro? E aí até a Camila Coutinho falou isso lá no nosso evento também. Eu faço publi de graça para a G-Beauty, mas ela é mais uma, ela pode contratar mais um monte de outras pessoas para fazer. E lógico que agora tem um trabalho muito intenso dela de construir a G-Beauty. O que é essa marca? Né? Mas a G-Beauty pode ser a Chanel. Eu tenho certeza que vai ser incrível como a Chanel, como a Paiô, sei lá, outras marcas de beleza ou de moda que partiram de uma pessoa que tem autoridade no lugar que ela está. Então, quando tiverem um podcast daqui a 200 anos, vão falar, nossa, porque Camila, a fundadora, como a gente fala da Coco Chanel, que fundou a Chanel. Então, é sim um caminho, talvez para o anonimato, mas é também um caminho para o seu negócio durar mais tempo do que a sua própria vida, né? Sim, perpetuidade, a gente fala disso. No outro podcast, Organizações Infinitas. Boa! Sim, né? A gente fala muito disso, de tornar ali a empresa se reinventar. E eu acho que a carreira de influência digital, acho que ela tá muito ligada nisso também. Até por conta dos movimentos que a gente tem visto ultimamente de influenciadores que estão ali na ascensão não, já estão, né, super consolidados, várias marcas, e acabam desistindo de tudo isso por conta do tamanho de exposição, assim. Então, se você não tiver um bom planejamento, uma boa preparação, a terapia em dia... E vou dizer, não tem nada de errado se você quiser fazer da sua carreira isso. Como muitos atletas, atores, fizeram muito dinheiro com Então, assim, eu sei que eu tenho um prazo. E é para isso que eu vou me planejar. Como é que eu vou fazer para, em 30 anos, construir o que eu preciso? Em 20 anos, construir o que eu preciso? Porque eu sei, como atleta, que eu não posso continuar a minha carreira, porque, enfim, acaba. E aí eu me planejo para o futuro. Tudo bem se você pensar a sua carreira e não querer virar uma marca, não querer virar uma empresa. Sei lá, vou abrir outro negócio, que não tem nada a ver com isso, que esteja no mundo... vou abrir uma escola, um restaurante, não sei. Mas pensar o futuro de qualquer carreira é importante, né? A gente também, eu não vou ser a sócia da YouPix até eu ter 80 anos. Uma hora eu veinha falando de influência. Pô, como é que eu penso no futuro também? Sim. É também importante pensar para qualquer influenciador é uma delas, né? Que tá bastante concorrido, inclusive, né? Muito. Rafa, é isso, deu nosso tempo, a gente passou um pouquinho. Espero que vocês tenham gostado. Contem aqui nos comentários o que você achou da nossa conversa, do nosso papo, o que mais você gostaria de saber pra gente convidar a Rafa para um segundo papo. E não esqueçam de acessar o app da Startse, o link está na descrição desse vídeo. E deixe o seu like e até mais, até semana que vem. Obrigada, gente, pelo convite. A gente que agradece. Valeu.